Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador. Alimento Diário, série Os Ministros da Nova Aliança. Título do volume 3, A Minha Graça Te Basta. Autor, Esdras Mar. Semana 2. Deus me habilitou. Terça-feira. Ler com oração, 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 12, que diz: Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus nosso Senhor, e me considerou fiel, designando-me para o ministério. Habilitados para a obra do único ministério. O próximo versículo diz: Não dando nós nenhum motivo de escândalo em coisa alguma, para que o ministério não seja censurado. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 3. Aqui, novamente, o termo o ministério é mencionado. Os ministros do Espírito devem manter um bom testemunho diante do Senhor para que o único ministério da nova aliança seja preservado e não sofra censura alguma. Incontáveis pessoas se beneficiaram com o ministério do Senhor Jesus. Mas, após a sua ascensão, pelo fato de a porta ser estreita e o caminho apertado, restou apenas uma assembleia de 120 pessoas. Para liderar os discípulos, o Senhor usou Pedro, que diante dessa assembleia mostrou aos irmãos a necessidade de alguém ocupar a vaga deixada por Judas. Atos 1,17 diz: Ele era contado entre nós e teve parte neste ministério. Aqui mais uma vez, a ênfase está em este ministério. Judas não teve parte em qualquer ministério, mas neste ministério. Os versículos 23 a 25 dizem: Então propuseram dois, José chamado Barsabás, cognominado Justo, e Matias, e orando disseram: Tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual destes dois tens escolhido para preencher a vaga neste ministério e apostolado. Mais uma vez, este ministério, dando a entender que o ministério é único e singular. Este ministério é também o apostolado. Os versículos seguintes são muito importantes para termos uma visão governante do ministério único neotestamentário. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, literalmente, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Efésios capítulo 4, versículos 11 e 12. Esses versículos nos mostram que a obra do ministério visa unicamente a edificação do corpo de Cristo. E o que Deus quer fazer é capacitar você e a mim para fazer a obra única do ministério. A obra que fazemos é uma só, seja no Brasil, na América do Sul, Central e do Norte, na Europa, Ásia, África, é uma obra só. A obra do único ministério, o da edificação do corpo de Cristo. Os próximos dois versículos, 1 Timóteo 1,12 e 2 Timóteo 4,11, nos mostram mais uma vez o ministério único e singular por meio do termo o ministério. Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. E somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Qual o propósito do ministério? O ministério neotestamentário deve ter um único objetivo: edificar o corpo de Cristo. Não visa a um fim pessoal. Reconhecemos que há muitos obreiros, servos de Deus, que têm um ministério, enchem estádios e são muito mais ousados para salvar pessoas, mas estão encaixados no ministério único da edificação do corpo de Cristo?
O ministério só tem sentido quando existe um povo de Deus para ser conduzido. Adão tinha um relacionamento pessoal com Deus. Não há menção na Bíblia de que ele tivesse ministério. O mesmo aconteceu com Abel, Enos, Enoque, Noé e até mesmo com Abraão. Não há menção de ministério na época deles. Quando Jacó desceu ao Egito, sua descendência tornou-se numerosa, cerca de 2 milhões de israelitas que deixaram o Senhor. Quando foram despertados, começaram a clamar, surgiu a necessidade de um ministério para conduzir o povo. O povo ficou cativo no Egito por cerca de 430 anos. E Deus precisava habilitar uma pessoa, formar um ministro para libertá-los. Deus não teve pressa e levou 80 anos para produzir um ministro, uma pessoa adequada. Isso nos mostra que Deus valoriza a pessoa e deseja formar pessoas adequadas para servi-lo. O ministério do Antigo Testamento surgiu com a pessoa de Moisés, pois havia um povo para conduzir e dele cuidar. O ministério é uma comissão, uma incumbência, uma missão que um grupo de pessoas recebe de Deus para conduzir o seu povo de um ponto de partida a um ponto de destino. Isso é o ministério. O ministério só tem sentido quando tem um povo de Deus para conduzirmos. Deus quer trabalhar em mim e em você para nos fazer ministros da nova aliança. E esse trabalhar não é nada fácil. Envolve muita tribulação, muito sofrimento. A porta é estreita e o caminho é apertado. Não é por meio de um curso intensivo que você ou eu vamos nos tornar um ministro. Mas, por outro lado, também não temos mais 40 anos ou 80 anos. Deus tem urgência na sua obra, mas Ele dá mais importância a formar o seu ministro do que fazer a sua obra. Pergunta de hoje: qual é o objetivo do ministério do Novo Testamento? Jesus é o nosso Senhor. Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador, fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar. Fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar. Alimento diário. Uma palavra de vida todo dia, especialmente para você.